Mudamos de governo, mudamos de ano, mudamos de ministro da Economia. Estamos saindo de um extremo ao outro. Até que ponto isso vai ser bom para a economia brasileira? Confira no nosso vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Honorato, eu sou economista, professor, consultor, etc, etc. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre cenários econômicos, tendências e oportunidades. E mais do que isso, conversar sobre essa transição de governo, transição que a gente está vivendo hoje na economia, que é a mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula, que já está gerando uma série de ruídos nesse início do ano, né? Nós estamos saindo aí de um extremo, de um governo que se considerava extrema-direita. Na economia nem foi tão extrema-direita assim, quer dizer, teve algumas posturas bastante alinhadas com o mercado e estamos caminhando para um governo que é mais à esquerda, ou bem à esquerda, né, com uma tendência de olhar principalmente com uma participação mais forte do Estado na economia. E acho que duas pessoas personificam isso muito bem, o que foi o governo Bolsonaro em termos econômicos e o que pode ser o governo Lula em termos econômicos, né? O ex-ministro Paulo Guedes e o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, né? Nós estamos saindo aí de um extremo, de um governo que tentou ser liberal. Como a gente percebe, como a gente sabe, ele não foi liberal, né? Quer dizer, a gente observou principalmente por conta da pandemia, e aí a gente tem que fazer um pouco de justiça. Durante a pandemia você teve aí um incremento muito forte do gasto público. O que o governo Bolsonaro pretendia fazer, ele não conseguiu fazer, né, em termos principalmente de corte de gastos e privatização. Não significa que não tenha havido vontade, né? O ministro Paulo Guedes, desde o início, lutou bastante pela privatização, pelo corte de gastos, pela diminuição da máquina pública, por segurar aumento de funcionalismo público, por tentar até diminuir o número de municípios. Vocês lembram isso lá atrás? Quer dizer, diminuir o número de municípios. E ele não conseguiu. Quer dizer, a partir de um determinado momento do governo, ele se rendeu às práticas tradicionais dos governos brasileiros, que são grandes, são inchados, são gastadores, né? E ele preferiu obedecer o chefe e tentar ajudar o chefe a se reeleger, feito que ele não foi bem sucedido, né? Quer dizer, ele demorou muito, principalmente durante o Covid, na liberação dos recursos. Na minha opinião, a liberação dos recursos não foi uma coisa bem organizada, bem feita, né? Quem acabou liberando os recursos, a gente esquece rápido das coisas, né? Mas quem acabou liberando os recursos para o Covid foi o Congresso, né? Lembra aquele primeiro auxílio de 600 e poucos reais, que depois foi paralisado, depois voltou. Então, a atuação do Ministério da Economia durante o governo Bolsonaro foi aquém do esperado, né? Eu tenho até no meu canal, vou deixar disponível um link aqui embaixo, de uma das entrevistas que o Paulo Guedes deu antes de ser ministro, né? Ele deu uma entrevista muito interessante na Globo News, inclusive que ele fala um pouco sobre essa questão de ter estudado lá é uma parte muito interessante da entrevista. Ele fala sobre ter estudado na PUC do Rio e que ela era meio preterido ali pelo pessoal que comandava a PUC do Rio na época, naquela época que depois veio se tornar a turma do Plano Real. Então, quando você pega ali Pércio Arida, André Lara Rezende, Dimar Baixa, essa turma deixou um pouco o Paulo Guedes de escanteio. E o Paulo Guedes disse categoricamente que ele foi estudar em Chicago, né, que é o berço do liberalismo econômico nos Estados Unidos. Ele foi estudar em Chicago com uma bolsa que sobrou para ele, porque ninguém queria estudar em Chicago, sobrou para ele, ele foi para lá e se tornou um banqueiro de sucesso. E eu acho que é inegável a qualidade econômica e a formação econômica, quer dizer, do Paulo Guedes. O que não é a mesma situação do nosso amigo Fernando Haddad, nosso novo ministro da Fazenda. Quer dizer, ele não é economista de formação, isso não tira nenhum mérito, até porque já tivemos economistas como bons ministros da saúde, por exemplo, o José Serra, né? Mas numa transição de governo tão acentuada, quer dizer, você colocar alguém que talvez não tenha o traquejo na economia, e quando a gente fala traquejo na economia, é um detalhe muito simples.
tudo que o ministro da Fazenda fala, diz, pensa ou sugere vira tendência, vira mercado, vira oscilação de bolsa, vira subida de dólar, vira risco, né? E o Fernando Haddad, nesses 5, 6 dias de governo, aí já deu para perceber que ele dá umas escorregadas. Até porque, primeiro, ele talvez não tenha o traquejo necessário que talvez o Paulo Guedes tivesse em excesso, né? Aquela coisa de ser um vendedor. Eu sempre olho para o Paulo Guedes e eu sempre falo isso para meus alunos. Eu acho que o Paulo Guedes, durante uma parte do governo, ele foi meio que o Roberto Carlos cantando emoções. Roberto Carlos olha para a luz assim e fala: eu hoje estou aqui vivendo esse momento lindo. O Paulo Guedes estava assim, né? O Brasil vai dar tudo certo, tudo emocionante, tudo vai ficar tranquilo, nós vamos nos desenvolver, vai dar tudo, vamos privatizar tudo, vai crescer, crescer. Não aconteceu, né? A gente sabe principalmente pelas amarras que a gente tinha dentro do Congresso para fazer qualquer mudança. E já do outro lado, o nosso amigo Fernando Haddad, ele comete seus deslizes. Outro dia ele confundiu aí Conselho Monetário Nacional com CVM, que são coisas ligeiramente fáceis de confundir, mas que você não deve se confundir quando você acaba de assumir o ministério. Então, o ministro da Fazenda tem que ser mais ou menos com o perfil do presidente do Banco Central, tem que ser alguém que fale menos, né? O que não é o caso nem do Fernando Haddad e nem do Paulo Guedes, e que evite criar esses transtornos, esses deslizes, esses ruídos de informação que acabam surgindo no mercado, né? Então, de um lado, a gente teve um ministro que foi bastante discursivo em termos de tentar levar o Brasil para uma situação mais liberal, né? E não conseguiu. Tanto que, se você observar, uma das críticas que eu sempre fiz ao Paulo Guedes é que, a partir de um determinado momento do governo, ele simplesmente passou a querer aumentar imposto, né? Até a CPMF, essas coisas, porque ele se viu na situação, bom, já que não dá para cortar, nós vamos ter que aumentar a arrecadação, e o país não suporta mais aumento de arrecadação, né? Do outro lado, né, o governo do Fernando Haddad está buscando de toda forma recursos para colocar em pauta um funcionamento do governo, do Estado brasileiro, como um indutor do desenvolvimento. O que, numa certa medida, eu até concordo, né? Agora, a discussão que deveria ser feita e as ações que deveriam ser feitas, que estão no lado da despesa, né, dos gastos públicos, não acontece. Então, durante o governo Bolsonaro, você teve aí a volta do superávit primário. O que é o superávit primário? É quanto que o governo economiza antes de pagar os juros e de ter as receitas aí com juros. E basicamente ele fez esse superávit primário na base de parar de gastar, né? Tanto que a gente teve essa crise das universidades, não teve aumento de salário de funcionalismo, teve um monte de práticas que seguraram os gastos, que é mais ou menos como se você, na sua casa, deixasse de pagar a conta de água, de luz, de telefone, né? E aí certamente você vai ter um superávit primário na sua residência, o que não significa que você viva bem, né? Então o governo Paulo Guedes ele teve esse demérito. Por outro lado, alguns méritos aconteceram aí durante o governo Paulo Guedes, quer dizer, houve uma tentativa de se organizar as contas, né? Por mais que seja caótico esse processo dentro do país. Ele aprovou, que é uma coisa positiva, a independência do Banco Central, e com muito esforço fez aquela reforma da Previdência lá atrás, né? Por questões eu diria, de vaidade ou de dificuldade ideológica, né? Que esse é um dos problemas que contamina o Brasil, quer dizer, você não tem que ser esquerdo ou direita, você tem que fazer o que dá certo, né? O Paulo Guedes não empurrou para frente a reforma tributária, né? Tinha aquela ilusão do imposto único. Em breve nós vamos falar aqui no canal sobre o imposto único, né? Porque é uma falácia, uma mentira achar que o imposto único vai resolver. Quem defende isso é quem quer pagar menos e quem quer ficar a ganhar mais dinheiro, quer dizer, as cadeias que são menores, né? Por exemplo, o pessoal do varejo, aquele Brasil, né? Esses institutos Brasil alguma coisa, sempre estão defendendo imposto único sem um cuidado, sem uma atenção técnica para o que o assunto decide. Então o Paulo Guedes ele abandonou aí a agenda liberal e a gente acabou surfando mais ou menos aí uma melhora no ambiente, né? Sem apoiar, talvez, e acho que esse é o grande erro
dessa filosofia liberaloide, que não é exatamente liberal, quer dizer, você não está apoiando quem realmente gera trabalho e emprego no Brasil, que é pequena e microempresa. Quer dizer, entra governo e sai governo, isso também não aconteceu adequadamente no governo Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer. Quer dizer, micro e pequena empresa sempre deixada à deriva, sem nenhum apoio. No governo Bolsonaro com Paulo Guedes, isso ficou mais evidenciado. Do outro lado agora, o Fernando Haddad vai tentar colocar políticas, ele já disse isso, já foi dito até pelo Lula na campanha e nos seus discursos aí de posse, pós-posse, que ele quer incentivar a micro e pequena empresa, a geração de trabalho, que é realmente aonde as pessoas conseguem sobreviver. Né? O Brasil tem uma estimativa, entrevistei um colega do IPEA, também tem aqui no nosso canal uma entrevista de um colega do IPEA, o Mauro Odo, em 2020, que ele comentou dados impressionantes de que o Brasil tem hoje cerca de 7 milhões de empresas, de micro e pequenas empresas, e desses 7 milhões de micro e pequenas empresas, todas, em média, essas pequenas e microempresas geram 10 empregos, 10 trabalhos, direto ou indireto, né, indiretos ou indiretos na sua execução. Então, quando você tem um restaurante que é para uma família, um açougue, uma padaria, quer dizer, o pai, a mãe trabalham, os filhos trabalham, quer dizer, você está gerando emprego na família. E com a pandemia e sem apoio nenhum a essas empresas, esses pequenos negócios, muitos deles fecharam, muitas dessas pessoas foram para o desemprego, né, ou para o subemprego, estão aí também tentando hoje se beneficiar do governo. Então é uma coisa interessante, o governo lá atrás ele não ajuda e de outro lado, na hora que a pessoa precisa, ela vai bater na porta do governo também. A grande equação para o novo ministro é tentar justamente satisfazer o mercado, né? E o mercado, assim, ele tem algumas verdades absolutas que precisam ser contestadas, né? Não dá para você, no meio de uma pandemia ou no meio de uma multiplicação de miseráveis, ficar defendendo equilíbrio fiscal a todo custo, mas também se você enfiar o pé na porta e começar a gastar feito louco, você vai criar problemas sérios para a economia. Então, o mercado não pode ser unânime nas decisões econômicas, mas ele é importante nesse olhar, nessa capacidade de entendimento das demandas do mercado e o que ele espera do governo. Então o Fernando Haddad ele tem que conseguir, de um lado, observar isso, né, atender o mercado nas suas demandas e tentar mostrar para a economia, para os economistas e para o mercado de que vai ser um governo com responsabilidade fiscal e aliar, outro lado, investimento, aliar gasto público, aliar crescimento econômico, crédito para micro e pequena empresa, ajuda, né, Bolsa Família, Bolsa Escola, Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, você tem que pegar num cobertor curto, que gasta, né, um estado que gasta quase todos os seus recursos em gasto corrente, em pagar funcionários, aliar isso com uma visão de mercado. Vai ser bem difícil, né? Você tem um problema adicional que no Ministério do Planejamento entrou a Simone Tebet, que já tem uma característica de ser altamente... Ela é contra, ela é divergente, ela mesmo disse isso no discurso, né? Há uma ideia romântica de que os divergentes podem construir algo maior, mas desde que os divergentes concordem em algum momento, né? Então ela é mais da pauta da responsabilidade social, do controle de gastos, e é ela que vai formular o planejamento. E eu diria que tanto Fernando Haddad como Simone Tebet são duas pessoas que não têm esse background econômico, esse conhecimento econômico, né? Talvez tenham, certamente existem equipes dentro do Ministério que vão ajudar, e você tem aí até pessoas de fora, né? Havia uma sensação de que Pércio Arida, André Lara Rezende, essa turma das antigas da PUC, até por vingança ao Paulo Guedes, lembra que eu falei? Né? Pudesse voltar aí para tentar dar um peso, um lastro mais técnico dentro desses ministérios. Isso aparentemente não aconteceu. Você tem uma outra ala do governo ali, que é o pessoal do Mercadante, que é uma turma mais esquerda mesmo, aquele pessoal que acha que o Estado tem que intervir, tem que gastar, que é um pouco o fracasso retumbante que a gente teve no governo Dilma. Então, essa transição não vai ser fácil. Nós estamos saindo de um super-ministro posto Ipiranga, que vendia muito, falava muito, entregou muito menos do que disse, e estamos indo talvez para um posto bandeira branca,
que a gente não sabe exatamente quem é, como é, né? Porque o Haddad até hoje nunca exerceu nenhuma função econômica de Secretaria de Planejamento, né? Ele foi prefeito de São Paulo e candidato à presidência, então nós estamos saindo de um super-ministro econômico para um advogado pós-graduado, dizem com cola, né, em economia, que vai tentar conciliar com uma outra política na área econômica para conseguir fazer um programa minimamente que funcione. Os próximos passos vão vir por aí, vamos ver o que vai acontecer. Dentro disso, a gente já tem uma lista de coisas para conversar. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da moeda única, que é uma tremenda, um absurdo, que tanto no Paulo Guedes como no Haddad isso apareceu. Então, em breve nós teremos aqui no canal uma discussão sobre essa questão da moeda única no Mercosul, que na minha opinião é uma estupidez completa. Nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, que no horizonte parece ser uma excelente notícia. Se a gente conseguir fazer essa bendita reforma tributária, que está pronta, está no Congresso, já estava encaminhada, né? Quer dizer, se a gente conseguir fazer isso, vai ser há indicadores, há previsões de que você pode crescer 2% do PIB com uma situação como essa, né, com uma reforma bem feita. E a gente tem outras questões aí, China, Estados Unidos, Lula rodando por aí, questão energética, tudo isso a gente vai conversar aqui no nosso canal. Então vamos ver aí as próximas oportunidades, chances e brigas, né? E desencontros que a gente vai ter. E vamos sempre, na medida do possível, fazer essa comparação Bolsonaro-Lula, até para quem está nos assistindo sempre me acusar, né, de alguma coisa. Quer dizer, o pessoal ou me acusa de comunista ou me acusa de liberaloide, de bolsominion. Eu fico muito feliz que ninguém acerta exatamente o que eu sou, né? Eu sou o Carlos Honorato, é um prazer estar com vocês e fique conosco no nosso canal, siga nossos vídeos, é um grande prazer. Um abraço a todos. Muito obrigado por assistir o meu canal, me sigam nas redes sociais, aqui a gente tem indicações de outros vídeos para que vocês assistam e estejam bem informados. Um abraço a todos.